Vamos conhecer o Forte Agra. É um forte que foi forte residência de alguns imperadores, não só uma fortaleza de defesa, mas também residência. Meu Deus, o Sari aqui está complicada a minha vida. É uma roupa que não é prática, né? Linda, mas não é prática. Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui o Forte Agra. Depois que nós saímos do Taj Mahal, nós fomos conhecer este forte cheio de história. Aqui está. Olha isso, como é suntuoso. Também todo feito nessa pedra avermelhada. Essa porta tem um nome. Ele tem várias portas, mas a gente entra agora só por essa porta aí, que é, vou mostrar aqui para vocês o detalhe do nome da porta. Aí está Amar Singh. Amar Singh. Lembrando que Singh é aquela palavra do sânscrito que significa leão, que era o nome de muitos, sobrenome de muitos imperadores, marajás, etc. Entramos, aí estou eu. Eu estou com as pernas cobertas, mas os ombros não. Vai ver aí que os nativos, os indianos, estão admirando aqui, ou criticando o fato de eu estar de ombros de fora, né? Ninguém dizia nada. Nada, absolutamente nada. E quando se entra, olha que bonito, todo recortado, assim, tudo é detalhadíssimo. Esse pátio interno aqui é enorme. Foi nesse forte que o imperador Shah Jahan, essa é a maneira correta de falar. Esse Jahan não tem um R, é um H, Shah Jahan. Foi preso pelo próprio filho que tomou dele o poder, né? Shahabuddin Mohammed Shah Jahan, esse era o nome dele. Shahabuddin Mohammed Shah Jahan. Mohammed é o nome do profeta, né? Maomé, que a gente chama em português, é Mohammed. E ele era muçulmano. A família, o pai, o avô também, nós vamos já falar no avô dele. Aqui mais um detalhe do forte. Aqui estou eu, numa janela, e aqui, o que eu falei para vocês, aqui se vê o Taj Mahal. Nessa foto aqui, eu estava contra a luz, exatamente que lá no fundo aqui, brincando de estar na palma da minha mão, é o que os turistas fazem, né? Bestamente, mas a gente faz, o Taj Mahal. Esse forte foi a residência do imperador Akbar. Era o avô de Shah Jahan. Um grande imperador, tão grande, tão amado pelo povo, que recebeu esse título de Akbar. Akbar não é um nome, é um título que significa o grande. E aí, quando nós conhecemos o Forte Agra, nesse forte aqui tinha não só, como era residência oficial, e também residência particular do imperador. Eles moravam aqui. Então, tinha os aposentos dele, os aposentos. O harém dele ficava aí. Então, cada esposa tinha os seus aposentos. Shah Jahan teve 7 esposas. Akbar teve 6. E Akbar viveu neste forte. Esse forte, ele é muito antigo, é mais antigo do que a cidade de Agra. Ele é do século XI, 1080. Eu acho que foi isso que eu aprendi para fazer esse café, 1080. Então, ele é muito mais antigo. A cidade de Agra foi fundada em 1503. Então, a cidade veio depois. Ou seja, o forte era uma cidadela, praticamente.
A cidade de Agra foi fundada em 1503 por Sikandar Lodi, que era um sultão. Mas o Forte de Agra já existia antes disso. Nessa época não era o imperador de Agra, ele era o imperador do Hindustão, que era composto, como eu já falei, só para a gente recordar, pela Índia, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh. O que hoje esses nomes são os nomes atuais. Essa região toda formava o Hindustão e o grande imperador desse reino foi o imperador Akbar, que nós fomos conhecer a tumba dele. Aqui nós estamos nos aproximando da tumba. A tumba fica em Sikandra. Sikandra fica bem pertinho de Agra. É uma cidade, quase bairro, bem pertinho de Agra. E a tumba do imperador Akbar está aqui nessa cidade de Sikandra. O nome dele, na verdade, era Jalaluddin Mohammed. Na verdade, ele tinha mais nomes, né? Porque os reis costumam ter muitos nomes. Mas ficou conhecido na história como Akbar. Akbar, que era o título dele, o Grande, não o nome dele. O nome mesmo era Jalaluddin. Abdul Fath Jalaluddin Mohammed. Ele nasceu no século XVI. Ele nasceu no século XVI, no ano de 1542. Ele era da dinastia mongol, dos mongóis que vieram e dominaram a Índia, mas ele nasceu na Índia. Na verdade, ele foi o primeiro imperador da dinastia mongol que nasceu na Índia. E ele foi um governante quando o rei era vencido numa guerra, ele não queria que o rei fosse condenado à morte. Ele achava que isso não valia a pena. Ele fazia alianças com aquele novo reino. Era muito sábio. Ele assumiu o trono com 14 anos. Com 14 anos. Depois que o pai dele morreu. O pai dele morreu antes, na verdade. Ele tinha 13 anos. Então ele foi instruído pelos conselheiros do pai dele e virou este grande imperador que viveu no Forte de Agra. Ele casou, ele tinha um harém. Ele tinha um harém, como era costume na época, né? Muitas esposas, muitos filhos. Mas um casamento, uma das esposas particularmente notáveis foi Jodá. Jodá era filha do Marajá, que vivia no forte de Amber, ou Amer, também conhecido assim, que nós visitamos em Jaipur. Ela era uma princesa, mas ela era uma princesa indiana e seguia o hinduísmo. Era uma princesa de religião hindu, politeísta, aqueles deuses todos, né? Krishna, Shiva, Maya, toda aquela profusão de deuses da religião hindu, o hinduísmo. E Akbar era muçulmano, monoteísta, que adorava só um Deus, Alá, como eles dizem, né? Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Mas foi um casamento de conveniências políticas. Ela estava prometida, na verdade, desde criança, para um príncipe, também hindu. Mas o imperador Shah Jahan, o império estava precisando ser fortalecido e ele propôs aliança com vários marajás das cidades vizinhas. E o marajá da cidade de Amber, que morava no forte de Amber, aceitou, e a família do noivo, da filha dele, não se conformou com isso e desfez o contrato de noivado. Eles iam casar quando ela tivesse, né, adulta, ela era criança, porque não aceitava se juntar com essa pessoa de outra religião. Já Akbar, por outro lado, tinha o maior respeito por todas as religiões. E assim ela foi, né, prometida pelo pai
para o imperador Akbar, e eles se casaram, e ele respeitou sempre a religião. Ela não se converteu, porque entre os muçulmanos, para um muçulmano casar com uma infiel, ela tem que se converter, mas ela não se converteu. Ele aceitou isso, ela continuou adorando lá Krishna, etc., os deuses hindus, e ele adorando o, o Deus único para ele, Alá. Então, tinha esse respeito por todas as religiões. Olha, só por isso, para mim, ele já merece o título de o Grande, viu? Era uma pessoa, era clemente, compassente, tinha respeito pelos outros, então ele mereceu, de fato, esse título de o Grande. Aqui, vamos ver, é este homem, Jalaluddin Mohammed Akbar. Aí está ele, uma pintura da época. E esta é Jodá, que também teve outros nomes, vários nomes, mas ficou conhecida na história como Jodar. Então, este homem expandiu o reino do Hindustão, levou muita prosperidade para o povo, e por isso ele recebeu esse título de o Grande. E ele morou neste palácio, dentro do Forte Agra. O imperador Akbar, Jalaluddin Muhammad Akbar, era o avô de Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal. Olha que interessante. Era o avô dele. Shah Jahan, construtor do Taj Mahal, era neto do imperador Akbar. E nós conhecemos a tumba deste imperador. É uma coisa magnífica. Aqui está. Parece ser um palácio, né? Essa é a tumba de Akbar, que fica em Sikandra. Aqui está um detalhe mais perto. E aqui, quando a gente entra, toda detalhada. A tumba de Jodá também fica aqui em Sikandra, perto dessa. Infelizmente, nós não visitamos. Tenho que voltar, né? Tenho que voltar. Akbar morreu com 63 anos. Ele nasceu em 1542, era da mesma idade da imperatriz Jodá. Ambos nasceram em 1542. Ele em Agra, ela em Amber. Ele muçulmano, ela hindu. Tinha tudo para não dar certo, né? Mas foi um amor que ficou na história. Se casaram por conveniência política, como era muito comum nos casamentos antigamente. E esta é a tumba de Akbar. Um misto de templo, de palácio, de lindíssima, né? Valeu muito a pena conhecer. E aí nós saímos de Agra, pegamos a estrada para voltar para Nova Delhi e no caminho encontramos este templo totalmente diferente dos demais. Vamos falar uns minutinhos sobre ele? Vale a pena, viu?